Fala pessoal! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo sobre o novo Minha Casa Minha Vida. Eu sou o Thiago Eli, diretor executivo da MRV. Estou aqui com a Bruna. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, igual o Thiago falou, eu sou coordenadora de inteligência de mercado aqui da MRV. A Bruna é o nosso centro de inteligência para análise de Minha Casa Minha Vida e tem feito belas análises aqui, vai compartilhar muita coisa bacana hoje com vocês. Boa. Bom, nosso papo aqui ele é bem focado no que está mudando do novo programa, inspirado numa visita da semana passada em Vitória, que o time de corretores me chamou e disse assim: Thiago, muito legal, muito bacana, mas a gente ainda não está sabendo no detalhe o que vai mudar. Você consegue nos ajudar? A gente conversou bastante, mas mais do que explicar para a turma de Vitória, é mais explicar para todo esse Brasil, para todos os corretores da MRV, dos nossos parceiros da imobiliária, do nosso mega canal Agente dos Sonhos e para todo corretor que quer trabalhar com a MRV também, que seja sempre bem-vindo. Antes de começar a falar disso, um jabá importante para todo mundo que não acessou aí ainda o nosso Virando a Chave, podcast feito para você, corretor de imóveis. Por favor, tá para sair a nova temporada, entra lá, YouTube, Spotify, disponível para todos vocês. Conteúdo muito bacana, feito para vocês melhorarem ainda mais o seu repertório no dia a dia comercial. Bom, vamos lá, Bruna? Bora. O que mudou, Bruna? Muita coisa, né, Thiago? E para melhor. Acho que melhor. esse é o ponto, né? E eu acho que é legal falar que a gente está muito, muito otimista com o que está entrando. Ele começa a princípio, que data, Bruna? Começa a princípio no dia 17 de julho. 17 de julho, o sistema da Caixa tá rodando, é isso? É isso aí, nossa expectativa. Mas mais importante ainda é que já está valendo na MRV, já está valendo a partir de amanhã para você. Então, por favor, é fundamental para vocês aprenderem. Tem formas interessantes que o nosso time de crédito está apoiando para utilização de algumas alavancas para a conversão dos nossos clientes aí que estão no funil de todo o corretor. Sim. Bom, fala um pouco aí, Bruna, do que mudou no dia 20. Então, bom, primeira coisa, taxa de juros, né? E mudou para melhor. Então, a gente teve uma readequação, tanto nas taxas, quanto também ali nos limites de renda, né, Thiago? Que ficavam ali nas subfaixas, que a gente vai passar um pouquinho melhor. Além disso, acho que vocês devem ter escutado muito falar sobre o efeito do teto, né, que aumentou. Então, os tetos que antes estavam vigentes, ou eles são os mesmos, ou eles até melhoraram. E aí, falando para o faixa 1 e 2, fora o grande ganho que a gente teve aí do faixa 3, que passamos aí para um teto nacional de 350 mil. Além disso, a gente teve também o efeito do subsídio, lembrando que ele pega aí faixa 1 e faixa 2, que a gente também teve ganho, né, Thiago? Muito legal. Então, tem muita coisa boa. Tudo isso somado dá um poder enorme de compra. Então, acho que o ponto principal que o governo trouxe aqui é como privilegia uma faixa 1, que é uma renda até 2.640, e essa é uma mudança importante, a gente já vai falar, e é um decreto que entrou recentemente. Então vamos falar um pouco sobre quais as principais mudanças e como ela vai beneficiar você, corretor, na conversão dos seus clientes. Começando, então, nós vamos começar parte a parte. Então, muita calma, com muita tranquilidade, nós não vamos agregar e somar os fatores. Então, nós vamos começar um por um para depois mostrar qual o efeito agrupado de todas as mudanças. Começando sobre taxa de juros, Bruna, conta um pouco para a gente o que mudou. Legal. Acho que antes da gente falar das taxas em si, é legal a gente falar do recorte de renda, né? Primeiro, antes o faixa 1, ele é tratado de forma uniforme. Só que ele ia até 2.400, né, Thiago? Essa é a primeira mudança que a gente tem. O faixa 1 agora, ele se estende até a renda de 2 salários mínimos, ou seja, 2.640. Isso já foi um baita ganho. Além disso, eles fizeram um novo recorte. Então, agora existe uma subfaixa que vai até R$2.000 e aí ela tem juros ainda melhores, né? Lembrando que tem 2 recortes, né, regionais aí que a gente faz. Então, o Norte e Nordeste é tratado de uma forma, o Sul, Sudeste e Centro-Oeste está sujeito a outras taxas. Esse recorte se mantém também, tá? Então, fazendo um comparativo aí do que a gente tem vigente que vai começar a entrar em vigor, quando a gente fala lá de Sul, Sudeste e Centro-Oeste, hoje a gente está falando aí de taxas de 4,50, tá? No novo recorte, para subfaixa até R$2.000 de renda, a gente já está falando de uma redução de 0,25 pontos percentuais. Então, que era 4,50, agora 4,25 para renda até R$2.000.
No Norte e Nordeste também teve essa redução, só que ele já tinha taxas menores, né, Tiago? Então, a gente estava falando de 4,25% e agora passando a 4%. Ou seja, tem 0,25% de redução de taxa, que, em geral, dá uma capacidade adicional de financiamento para esse cliente de até R$7 mil, gente. É muito dinheiro adicional de financiamento, o que traz um valor enorme para essa renda. Então, de novo, aquele cliente que não conseguia comprar um produto talvez de 200 mil, de 180 mil, porque tinha uma renda limitada, hoje começa a ter uma capacidade de financiamento muito maior, muito mais atrativa, que aumenta o poder de compra, podendo comprar a preços maiores. O que a gente recomenda a todos vocês corretores? Todos vocês têm uma carteira de clientes e muito provavelmente tem uma base de clientes enorme nessa faixa de renda abaixo de 2.640. Revisem todos os seus clientes, recontactem a todos os seus clientes, chamem eles de volta para a loja, especialmente mostrando os produtos que têm disponibilidade nessa faixa de preço, para fazer uma nova análise de crédito, para renegociar, reestudar a possibilidade de uma venda a partir desses novas taxas de juros. Ok? Isso aí, demanda a gente tem, né, Tiago? Demanda existe. E produto também. Mas vamos dar exemplos para a turma. Vamos. Bom, pegando aqui uma faixa de renda de 1.900, tá? Ou seja, ela está dentro desse novo recorte que a gente falou da subfaixa até R$2.000. Atualmente, ela conseguia comprar aproximadamente R$94 mil ali, o financiamento, tá? No novo, Minha Casa Minha Vida, ela já tem um acréscimo aí de quase R$3 mil. Então, o financiamento dela ultrapassa a linha dos R$96 mil. Quando a gente está falando de uma renda de 2.600, ou seja, ainda está dentro do faixa 1, porque lembrando que ele foi estendido, né? Antes ele parava em 2.400, agora ele vai até 2.640. Atualmente ele conseguiria 121 mil de financiamento, agora ele já vai para 128, ou seja, o ganho aí dos 7 mil que o Thiago tinha comentado. Olha que maravilha, pessoal. Agora tem um ponto super importante para você, corretor, para entender onde mudam essas faixas de renda. Onde estão os clientes na renda que tem maior benefício? São todas as rendas abaixo de R$2.000, inclusive R$2.000, e todas as rendas entre 2.400 e 2.640. Essa faixa entre 2.000 e 2.400 permanece inalterada. Então quer dizer que você, corretor, que tem um cliente abaixo de 2.000, super importante olhar de novo. Para você, corretor, que tem uma faixa de renda com um cliente entre 2.400 e 2.640, recontacte esse seu cliente e vamos analisar novamente. Agora, tem um cliente de 2.200, Thiago, o que mudou? Nesse caso, com taxa de juros, muito pouco ou nada, ok? Porém, tem aqui benefícios de subsídio que também vão trazer isso olhando só a taxa de juros. Não quer dizer que ele não tem um impacto. Então, ele vai ter um impacto um pouco menor porque o que mudou para ele foi mais o subsídio. Nos outros casos, você tem a taxa de juros mais o subsídio e a gente vai ver em breve. Perfeito. Beleza? Bom, só para lembrar, pessoal, não comentei aqui, se você tem dúvida, manda no chat, super relevante, suas perguntas vão ser lidas aqui, a gente está live, mande no chat agora, a gente está acompanhando, não fique com dúvida, isso aqui foi feito para você perguntar, mas e se, Thiago, e se eu tiver de 1.800, o que acontece? Manda no chat aí, que a gente vai ter enorme satisfação em responder para vocês. Bom, mas vamos para o segundo ponto, então falamos do primeiro, taxa de juros. Primeiro ponto aqui, a gente está adequando a taxa de juros só no faixa 1. Também tem mudança no faixa 2, é importante a gente falar. Mas antes de falar disso, deixa eu tirar um mito aqui. Ô Bruna, tem teto de preço para o faixa 1? Não, Thiago, não tem. Então isso é mito. Eu andei escutando por aí que todo mundo acha agora, não, até 190 mil é faixa 1 e o faixa 2 é outro teto. Isso é mito. Isso é mito. Então isso é mito, tá quebrado o mito. Mito ou verdade é mito. E a gente não tem teto faixa 1, é o mesmo teto do faixa 2. É o mesmo teto faixa 2. Então, falando de faixa 2, vamos falar de faixa 2. O que aconteceu nessas subfaixas, Bruna? Vamos lá. Como a faixa 1 ela estendeu até 2.640, é a partir disso, né, 2.641 centavos, que a gente começa a falar do faixa 2. Ele também já tinha as subfaixas, só que elas também tiveram aí uma diferença nos tetos de cada uma delas, pensando aí em renda, tá? Então, antes, a faixa 2, ela começava nos 2.400, né, que era onde terminava a faixa 1. Ia até 3.000 de renda a primeira subfaixa. Agora ela já começa dos 2.640 e vai até 3.200, tá?
A segunda subfaixa, que começava lá nos 3.000, agora ela começa nos 3.200, parava antes nos 3.700, agora ela já está estendendo até os 3.800. E a última subfaixa, ainda dentro aí do faixa 2, ela começava a partir dos 3.700, indo até os 4.400, mas agora ela começa a partir dos 3.800, né? Então, o que aconteceu aqui na questão da faixa 2 foi essa readequação ali das subfaixas, né? E Boa. com isso. E aí isso tem impacto. Tem São impacto. pequenos impactos, mas super importantes. Vamos ver. Mas antes vamos ver ali, ó, principais rendas que se beneficiam disso. 13.100 a 13.200, né, Bruna? Exato. E de 13.700 a 13.800. E 13.800, esse corte. Por quê? Foram exatamente essas quebras das microfaixas dentro do faixa 2 que tem algum benefício. Exatamente. Ou seja, à medida que a gente vai caminhando nas subfaixas, a taxa também vai mudando, né? Então, se antes a subfaixa começava aqui, você ganha um fôlego a mais a uma taxa de juros menor. E o impacto disso a gente consegue ver aqui. Vamos pegar, por exemplo, uma renda de 3.100. Lembrando que antes ela estava naquela subfaixa que acabava nos 3.000, né? Mas agora ela vai até 3.200. Então, esse cara teve um ganho aí de 12.000 de financiamento. Olha que beleza, pessoal. 12.000 de financiamento e quando a gente vai para Porto Alegre, 16.000 de financiamento numa renda de 13.800, um pouquinho maior. Ou seja, é um impacto muito grande para um grupo muito pequeno de renda. Então, vamos lá. O resto todo se mantém inalterado. Mas, Thiago, eu tinha um cliente de 3.000. Está exatamente igual. Vai ter um impacto no subsídio, nós já vamos falar disso. Mas questão de taxa de juros, ela tem um impacto muito relevante. Então, se você tem um cliente entre 3.000 e 13.200 e 13.600 e 13.800, é esse cliente que tem um grande impacto de mudança nesse momento no faixa 2. É isso, muita Bruno? coisa, né? É exatamente isso, Thiago. Então, para todo mundo aí ficar claro, onde mora a oportunidade pensando em taxa de juros? De 3.000 a 13.200, 13.600 a 13.800. Perfeito? Alguma pergunta aí no chat sobre taxa de juros, pessoal? Vamos lá. E o faixa 3, Bruna? Existe o faixa 3 agora? Existe o faixa 3. O faixa 3, ele teve uma mudança diferente, né? Então, antes a gente estava falando muito do range de renda ali que estava mudando, deslocando um pouco ali para a faixa de renda mais alta. O faixa 3, não. Ele já era de 4.400 a 8.000 e isso se mantém. O que muda, né, para ele? É a taxa de juros. Esse cara aí, ele vai estar com uma taxa de juros meio ponto percentual acima, né? Ou seja, então aqui a gente tem uma mudança diferente das outras. Isso é muito importante você, corretor, entender precisamente. Então a taxa de juros que era 7,16 passa para 7,66. 0,5 a mais de taxa, ou seja, ele perde capacidade de financiamento. Nesse momento, o que está acontecendo aqui? Está tendo um aumento um pouco da taxa de juros do faixa 3 para subsidiar toda essa grande quantidade de mudança que vem no faixa 1 e no faixa 2, o que é importante, que é a capacidade, é onde tem uma maior população que necessita de uma taxa mais acessível e que está super adequado com o que a gente tem hoje de estoque no produto aqui da MRV e também, claro, o mercado aí que tem uma quantidade grande a ofertar. Mas o ponto que a gente está trazendo aqui é 766 é ruim ou é bom, Bruna? Não, ainda mais quando a gente pega aí, eu vou responder essa pergunta, Thiago, linkando aí com o SBPE, né? Não tem como a gente falar de faixa 3 sem fazer o paralelo ali com o SBPE. Acho que todo mundo sabe que o SBPE hoje já é difícil, estava mais difícil ainda, né, Thiago? Exatamente. Então, faixa 3, por mais que tenha tido esse aumento aí na taxa de juros, ainda é um cenário muito bom. Então, a gente sai de um SBPE de 10,16 mais ou menos, e com dificuldade de financiamento, e a taxa SBPE que volta a ser cobrada a partir de agora de R$ 3.200 para financiamento, para uma taxa de 7,66, pessoal. Então, o ponto aqui é super bacana a evolução que tem aqui, dado que muitos dos clientes não estavam pegando uma taxa de Minha Casa Minha Vida. Estavam num teto fora, hoje esse teto passa, a gente já vai falar sobre isso, mas todos vocês já sabem. Esse teto, a gente falou no início, teto nacional de 350, com uma taxa muito mais acessível comparado com 10,66, 10,16 que a gente tinha no SBPE. Pessoal, é um golaço. Então, é uma percepção de aumento? Sim.
porém ela é muito positiva quando a gente compara onde grande massa dos clientes estavam situadas, que eram no SBPE, trazendo essa quantidade de clientes para dentro do Minha Casa Minha Vida. É isso? É isso. E aí a gente vai ver um exemplo. Vamos olhar esse exemplo aqui, Bruna. Vamos lá. Vamos pegar aqui o exemplo lá de Maceió, uma renda de 4.500. Já estamos falando do faixa 3 porque ele começa lá em 4.400. Atualmente, ele conseguia 166, então 166 mil de financiamento nas condições atuais. Agora, ele vai ter um efeito ali reverso, que ele vai perder em torno de 8 mil reais. Então, o novo financiamento dele passava de 166 para 158, né? Agora, um outro exemplo aqui de Porto Alegre, uma renda um pouco mais acima também, 5.400. O financiamento dele hoje, 198 mil. Com as novas condições, né, esse 0,5 de aumento na taxa, a gente vai para 190. Então, uma perda ali de R$ 8.300, mas ainda a gente gosta de frisar, né, Thiago? Quando a gente olha, dá um zoom out e vai olhar ainda, comparando com a SBPE, é um cenário ainda muito promissor. Muito promissor. Agora, pessoal, se você olhar ali os comentários que a gente tem, no norte e no nordeste, o impacto negativo, e aí é para você, corretor, de novo, para ficar muito claro, onde está o impacto dessa redução aqui? Numa faixa de renda entre 4.400 e 4.800. A partir do 4.800, ela mantém o poder de compra e até melhora. No sul, sudeste e centro-oeste, ela vai de 4.400 até 5.600. Então, um pouquinho mais estendido, até porque os tetos da sul, centro-oeste e sul, sudeste e centro-oeste eram um pouquinho mais elevados. Todos os demais se continuam exatamente igual ou então tem até uma melhora de capacidade de compra, como a gente já comentou. E aí a gente vem para o segundo ponto. Então, fechado o capítulo taxa de juros, espero que a gente tenha sido muito claro para todos vocês. Minha turma aqui, teve alguma pergunta aí, Camila? Algumas perguntas. Vamos lá, vamos ver as perguntas sobre taxa de juros antes de passar. Vamos olhar aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. É live, pessoal. Essas mudanças já estão valendo a partir de agora? Não, pessoal. Essas mudanças estão valendo a partir do dia 17. Elas já estão aprovadas, só para corrigir. Elas já estão aprovadas, elas já estão em processamento. O ponto é, elas começam a ficar válidas pelo sistema da Caixa a partir do dia 17 de julho, a princípio, tá? Segunda pergunta. Renda de 1.600 não compra mais? Compra. Renda de 1.600 compra e vai melhorar bastante, porque a gente já vai falar de subsídio e a gente vai ver o quanto melhorou para essa renda abaixo de 2.000. A renda mínima bruta familiar é 2.000? Não. Qualquer coisa abaixo de 2.000 pode ser e vai ter um incremento muito grande de subsídio. A gente vai mostrar a curva para vocês também agora. Quanto tempo para a construtora ajustar suas margens de acordo com a correção de preços que estavam sem margem? Excelente pergunta, não fazemos ideia. O ponto é, agora a gente vai ter, não é correção de margem, o que a gente vai ter agora é muito mais ajuste para a capacidade de financiamento do cliente. Então, se tem alguma oportunidade de financiamento, de crescimento de preço, de acordo com as avaliações, pode ser aproveitado pela construtora. Muito produto no faixa 1 vai manter exatamente porque o objetivo é aumentar o consumo das famílias do faixa 1. Então, até 2.640, essa é a prioridade da MRV, trazer cada vez mais clientes que estejam dentro dessa faixa de renda. Então, se você, corretor, tem cliente dentro dessa faixa de renda até 2.640, fique muito atento, porque esse é a prioridade da MRV para frente, tá? Fechou o celular? Vamos ver se tem mais perguntas. Segue mandando as perguntas, que é super importante. Bruna, vamos lá. O que mudou em tetos? Então, vamos fazer aquela distinção. Primeiro que a gente já esclareceu que era mito, né, Thiago? Exatamente. Não existe teto faixa 1, beleza? Mas a gente teve adequações aí quando a gente fala de teto faixa 2, tá? O que acontece? Ou os tetos se mantiveram da forma que já era antes, ou eles tiveram ainda uma melhora, né? A gente trouxe alguns exemplos aqui também. Vamos falar de BH, por exemplo. Então, a gente estava lidando antes com um teto de 248. Esse teto teve um bom aumento, né? Foi para 255 agora. Maceió, também, mais ainda, inclusive. A gente estava falando num teto de 208 e agora a gente está falando num teto de 250. Porto Alegre também teve aumento de 248 para 255. Cuiabá, 208 para 245.
E em São Paulo também, que já tinha um teto mais elevado, igual a gente comentou anteriormente, ele se manteve. Tá? Então é mito também que o teto caiu. O teto não caiu. Então aí vai a pergunta. E se a minha cidade ficou numa classificação menor que estava apontando uma redução de teto? O teto reduz? Mito, não reduz. Então isso é muito importante. O governo pensou nisso também. O governo pensou nisso e a gente não tem nenhuma redução de teto. Pelo menos eles se mantiveram. E aqui tem uma matriz, a gente não vai entrar nela, mas de acordo com a população e com o novo censo, que a princípio vai ser aprovado e divulgado na quinta-feira, se eu não me engano, né, Bruna? Ele já apropria o novo censo às populações dessa cidade e isso já está refletido nos novos tetos. Então, exatamente, muito bacana que tudo isso está acontecendo. Vou pegar o gancho e vou fazer um jabá para você, corretor, que quer trabalhar com a MRV ou que não trabalhe, para todos vocês que já trabalham com a MRV. A partir dessas mudanças de teto, a MRV passa a ter 92% do seu estoque enquadrado. Então a gente sai hoje, do dia de hoje, atualização de hoje, 62% do nosso estoque estava enquadrado no Minha Casa Minha Vida. Para a partir do dia que implementar, a gente começa a jogar com 92% do estoque enquadrado. É muita oportunidade para você, corretor, para você, imobiliária, para você, agente de sonhos, vender muito com a MRV. Então, gente, muito bom. Mas tem mais uma coisa que a gente não está aproveitando, que se chama Procotista. Bruna, fala um pouquinho sobre Procotista. Vamos lá. Antes a gente tinha falado do faixa 3, né? O que é o Procotista, Bruna, primeiro? Procotista é uma linha alternativa de crédito, tá? Que ela fica ali com juros intermediários entre o programa. Então, a gente está falando da última faixa, ou seja, o faixa 3 e o SBPE. Então, ainda claro que tem algumas regras ali, né? Que o cliente precisa enquadrar. Então, ele tem um tempo mínimo ali de contribuição de FGTS, entre outras regras também. Mas acho que o ponto que a gente deve frisar aqui a gente falou dos clientes lá do faixa 3, que agora eles já vão estar bombando ainda mais, né, Thiago? Mas aqueles que ainda não se enquadrarem, seja porque já tem imóvel na cidade, ou porque a renda ultrapassa os R$8.000, ou porque o imóvel está além do teto aí dos 350 mil, esse cara tem também uma alternativa melhor do que o SBPE demetendo, né? Então, a gente sai de uma renda, de uma taxa de juros, né, de 7,66 ali do faixa 3, hoje a que vocês estão vendo é exatamente igual a do Procotista que está vigente, mas ela acaba agora dia 30, né, de junho. Agora, a nova taxa, ela passa a ser a taxa que era anteriormente, então vai para 8,66. Quando a gente, vamos olhar o copo meio cheio e o copo vazio, né? Quando a gente faz o paralelo de novo com a SBPE, mesmo com a taxa corrigida aí para 8,66, ainda bem melhor do que os 10,16, né? Então, acho que esse é o ponto principal, gente. Tem uma grande oportunidade, o mercado usa muito o Procotista e eu acredito que a MRV ainda não tem usado o Procotista como deveria e talvez até por um viés inconsciente nosso, do nosso time comercial, do nosso time de crédito. Então, convido a todos vocês, corretores, a forçarem o uso onde vocês precisarem, porque a taxa está aqui. É uma taxa muito menor, é uma taxa muito mais atrativa para você que gosta de vender SBPE, para você que gosta de vender Essência, para vender Class. Olha que grande oportunidade. A gente está falando de uma taxa de 8,66. Então é uma oportunidade única que a gente tem de explorar essa alavanca também. O governo até aumentou o orçamento, né, Thiago? Bom ponto. O governo acaba de aumentar o orçamento para 6 bilhões. 6,7 bi. Saímos de 2 para 6,7 bi, então tem bastante dinheiro dedicado para essa linha de funding, o que não está tendo muito para a SBPE. Então é uma oportunidade bacana de a gente explorar esse tipo de financiamento. Sim. Bom, vamos falar ao ponto mais importante, talvez aqui junto, que é o nosso subsídio. Então, subsídio muito relevante para toda a nossa renda. Para começar, Bruna, o subsídio vai até que faixa de renda? Ele vai até o final da faixa 2, Thiago. Que são? R$ 4.400. Então, todo mundo que está depois de R$ 4.400... Zero subsídio. E antes de R$ 2.000, tem subsídio? Tem subsídio. Então, explica para a gente. Inclusive. O que acontece? O subsídio aqui, ele já era concedido para essas faixas de renda, né? Ou seja, anteriormente, faixa 3 já não pegava subsídio. O que acontece é que agora, esse efeito que vocês estão vendo aí, a curva de subsídio, ela sobe. Ou seja, antes, para as rendas mais baixas, que é quem mais precisa de subsídio, eles pegavam ali R$ 47.000.
esse novo valor chega a R$55 mil agora, né? Então a gente está falando de um ganho ali de quase R$8 mil para as rendas mais baixas. Que é uma maravilha. Voltando para a pessoa que me perguntou de 1.600 de renda, tá aqui, pessoal. Além de uma taxa de juros muito baixa, de 4 ou 4,25, tem mais R$55 mil de subsídio federal. Porque aqui a gente está falando de subsídio federal. Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque tem muito estado ou prefeituras que estão dando subsídios regionais, que se somam a este valor. Então, se a gente pega o cheque paulista, que a gente tem visto o Casa Paulista lá, com um cheque de 16 mil, 13 mil, 11 mil ou 10 mil, dependendo da cidade. Isso se soma a esses R$55 mil. Se a gente pega a Coapar, no Paraná, também soma R$20 mil. Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, tem mais 15 ou 20 mil reais. Se soma a este valor. Pessoal, é um valor muito importante e que está sendo pleiteado em todos os estados estão trabalhando e municípios estão buscando alternativas de somar valores estaduais a esse subsídio. Alguns estados mais rápidos, outros um pouco mais lentos, mas eu acredito que todos estão trabalhando e nós da MRV estamos tentando, junto com esses estados, acelerar esse processo. Mas o mais importante é que aqui está um complemento importante